Esse é o Manifesto das 7, hoje a gente vai falar de cinema e vamos comentar o filme que é lindo de tão sinistro, O Labirinto do Fauno. ¿Sois vos? ¿Sois vos? Habéis regresado. No os asustéis, os lo ruego. Mirad, mirad. Mi nombre es Ofelia. Mas calma, que esse filme não é de terror, nem de susto, nem de medo, nem de nada disso. Ele só é sombrio, mas de uma forma extremamente sensível e poética. O Labirinto do Fauno é um filme de 2006 do diretor Guillermo del Toro, um filme mexicano / espanhol, com uma fotografia linda, quase onírica e uma história daquelas que te põe para filosofar no final do filme. Bom, o filme pega como cenário o contexto político pós-guerra civil da Espanha de 1944. Muita treta? E não é só isso. Esse filme é uma fábula e aqui a gente vai acompanhar a história da princesa Ofélia e a sua desventura para retornar ao reino onde não existe nem mentira e nem dor. Bom, eu não gosto de dar sinopses muito detalhadas porque eu acho que isso pode acabar diminuindo a sua experiência em assistir o filme. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para ver porque vale muito a pena e depois volta aqui. Eu gosto desse filme porque ele é totalmente não convencional. Ele é uma fábula infantil, mas é completamente obscuro, com uma história carregada, pesada, cruel. Não sei se você sabe, mas as fábulas raiz mesmo, como as dos irmãos Grimm, Charles Perrault e essa galerinha da pesada, não eram assim bonitinhas como as que a gente vê na Disney, não. Na real, a Disney se apropriou um pouco dessas histórias e deu aquela limada para deixar essas histórias um pouquinho mais acessíveis. Porque as fábulas de antigamente contavam histórias bem sinistras que hoje em dia muitos pais não deixariam seus filhos terem contato nenhum e você também não encontraria em nenhum parque temático por aí. E o Labirinto do Fauno é pesadão. Ele já começa com a princesa morta logo na primeira cena do filme. E depois o filme ainda volta novamente nessa cena e te deixa largado sem pai e sem mãe perguntando o que será que aconteceu de verdade. Eu não sei se você está familiarizado com o grotesco como forma literária e artística, mas aqui nós temos uma boa representação de como a coisa funciona. Isso porque as referências do bom e do belo são totalmente distorcidas nesse filme. Como assim? A cultura ocidental desenvolveu uma associação visual muito rígida do que seria o bom e o que seria o mal em suas pinturas, na literatura, enfim. Por exemplo, os anjinhos são sempre garotinhos bonitinhos, têm olhinhos azuis. O mocinho é um galã, forte, chega a cavalo para salvar a princesa, que por sua vez é toda inocente, branquinha, frágil. Já o mal é sempre muito feio. Os demoninhos são vermelhos, têm chifres, a bruxa é velha, corcunda, o vilão é sinistro, ele é asqueroso. Pois bem, em O Labirinto do Fauno é o contrário disso. O fauno é uma criatura mágica ancestral, representação da natureza, e ele é assustador. Tem os dentes tortos, um olhar sinistro, uma forma de agir e falar que te faz duvidar da sua bondade. Mas ele é um bicho muito bonzinho no final das contas. As fadinhas não são que nem a Sininho. Pelo contrário, elas são seres esquisitos. Ao invés de falar, elas emitem alguns sons estranhos e na sua forma natural elas parecem um inseto bem perigoso. Sem falar que o reino onde tudo é bom e justo não é no céu, é debaixo da terra,
longe do sol. A própria princesa é uma menininha comum, desajeitada. Entendeu? E a fotografia do filme, as cores, os cenários e o próprio roteiro seguem esse mesmo raciocínio. As cenas onde as coisas mágicas acontecem são quase sempre noturnas, cenas obscuras, com contrastes bem marcados e quase assustador. Aqui, o bom não é belo. ¡Asesino! ¡Hijo de puta! O filme se passa na Espanha de 1944, sob o regime militar e fascista de Francisco Franco. Provavelmente você já ouviu falar de fascismo, mas com o fenômeno da vulgarização dos termos na internet, talvez você não entenda bem qual que é o significado dessa palavra. E nesse filme nós temos o melhor exemplo de um fascista no personagem do General Vidal. O cara violento, pragmático e totalmente intolerante. Disciplina incondicional e a sua própria opinião são as únicas coisas que importam para ele. Logo na primeira cena em que ele aparece, ele já demonstra todo o seu autoritarismo repreendendo Ofélia por ela simplesmente cumprimentá-lo com a mão esquerda ao invés da direita. Mas existirão aqueles que irão dizer que firmeza é uma virtude e que na sua posição de general é preciso ser rígido. Afinal, quem não deve, não teme, não é mesmo? Mas lembre-se da cena onde os militares capturaram aqueles dois homens, pai e filho suspeitos de serem rebeldes. O senhor velhinho dizia estar caçando coelhos para alimentar a sua filha que estava doente. Pois bem, o fascista não está interessado em um julgamento justo, e dois inocentes acabaram morrendo brutalmente. Brutalmente mesmo, porque aquela cena do general deformando o rosto do rapaz de tanta pancada dá até aflição só de lembrar. Além da figura do fascista, nós temos também a figura da mulher na sociedade, representada por dois extremos. A Carmen, que é a mãe da Ofélia, representa a mulher submissa, bela, recatada e do lar. Já a Mercedes, ela representa a mulher forte, revolucionária, que é a única capaz de encarar o general Vidal de frente e lidera os ataques da frente militar fascista. Yo no soy un viejo, ni un hombre herido, hijo de puta. Hijo de puta. No se te ocurra tocar a la niñera. No serás el primer cerdo que deguste. E no meio dessa tensão política toda, nós temos a princesa, que é quem realmente importa nisso tudo. Toda fábula tem uma moral da história, e esta talvez pode ter passado um pouco desapercebido para alguns. O filme já abre com Ofélia morrendo. Logo no começo do filme você já sabe qual é o destino trágico de Ofélia. Então a câmera vai se aproximando à medida que o filme vai voltando de trás para frente e te levando para dentro dos olhos da menina, para que você veja a sua história pela perspectiva da própria Ofélia. E como foi que ela chegou a esse triste fim. Bom, a história é a seguinte. Ofélia chegou em um ambiente novo e hostil e logo foi atraída por uma fada a um labirinto onde ela conhece o Fauno. Lá ela descobre a sua origem e também a sua verdadeira identidade. Ofélia é na verdade uma princesa reencarnada de um reino subterrâneo que precisa completar 3 tarefas para provar que ainda é digna de ser a princesa e regressar ao seu reino. A partir daqui, os paralelos entre a realidade e a fantasia são evidentes. A realidade é cruel, já no reino subterrâneo não existe sofrimento. E as tarefas que Ofélia precisa completar para regressar ao seu reino são alegorias dos conflitos pessoais que ela precisa encarar durante a sua estadia no acampamento militar. Eu vou te dar um exemplo. A primeira tarefa de Ofélia era restaurar a harmonia do antigo bosque, eliminando um sapo que se alimentava nas raízes de uma grande árvore no jardim. Pois bem, se você reparar, você vai perceber que o formato dessa árvore é de um ovário, que representa a sua própria mãe. E o sapo que consome sua energia, impedindo ela de se alimentar, é o seu próprio irmão que cresce dentro da barriga de sua mãe. A segunda tarefa que ela tem que enfrentar é o monstro comedor de gente. Repare que a mesa do banquete do monstro é a mesma em que jantam os militares, os religiosos e os políticos na noite em que as meninas chegam ao acampamento. A cena é exatamente a mesma. E no mesmo local onde está o monstro, está sentado o General Vidal, o novo padrasto
o novo padrasto de Ofélia. Vidal é um monstro a ser enfrentado em seu banquete, um ser desumano sedento por sangue. E a terceira tarefa era decidir entre a sua própria vida e a vida do seu irmão, quando ela está de frente para o General Vidal no labirinto. E no final do filme, apesar de alguns deslizes, Ofélia cumpre as tarefas e consegue voltar ao seu reino. E a cena final do filme poderia muito bem ser esse encontro catártico de Ofélia com seus pais, ovacionada por seus súditos, felizes com o seu regresso, e acompanhada do clichê "e eles viveram felizes para sempre", mas não. Logo após essa cena, o filme mostra a menina morta nos braços de Mercedes. Você é deixado de frente para a tela acompanhado apenas da sua própria angústia, por perceber que tudo aquilo não passou de um delírio infantil e que a princesa está morta. Mas o narrador continua a história dizendo que Ofélia reinou por muitos séculos com justiça e bondade, e que ela deixou rastros de sua passagem na Terra, visível apenas para aqueles que sabem para onde olhar. E a moral dessa fábula é justamente essa. A história de Ofélia pode ser contada de duas formas diferentes, e as duas podem ser verdadeiras, depende apenas de como você escolhe enxergar as coisas. E isso representa também a forma como você observa o mundo e a sua própria história, como um adulto, prático, racional, objetivo, ou como uma criança, inocente, romântica, transformando a sua realidade cruel em uma história fantástica. Mercedes, ¿tú crees en las hadas? Ya no. Pero cuando era muy niña sí. Entonces yo creía muchas cosas en las que ahora ya no creo. Algumas curiosidades. As cenas e os personagens do filme têm diversas referências visuais da literatura e das artes plásticas, como Saturno devorando seu filho do pintor Goya, Faunos, Krampus e por aí vai. O cenário do quarto do Capitão Vidal foi feito inspirado no mecanismo do relógio quebrado do seu pai. Isso representa sua mente conturbada. Grande parte do filme foi feito sem a ajuda de efeitos digitais, como o próprio Fauno, que foi preciso desenvolver um sistema engenhoso para conseguir encaixar o formato das pernas do Fauno no ator, né? Já o sapo dentro da árvore é 100% digital e ficou bem ruinzinho, né? A Björk ficou tão impactada com esse filme que após assistir ela foi para casa e escreveu a música Pneumonia. Guillermo del Toro diz que o final do filme é baseado em uma citação de Søren Kierkegaard: "O reinado do tirano acaba com a sua morte, mas o reinado do mártir começa com a sua morte." Os dois insetos fadas que aparecem no filme, eles são creditados como Cheech Chong no final do filme, junto com a frase "que eles descansem em paz." Então é isso mais ou menos o que rola no Labirinto do Fauno. Se você tem uma opinião diferente ou tem algo mais a dizer, escreve aí embaixo. A proposta do Manifesto das 7 é que a gente assista aos filmes juntos e depois volte aqui no canal para conversar sobre o filme. O próximo filme que a gente vai assistir é a versão modernete do filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Se você não assistiu o filme, corre lá para ver e depois volta aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e manifeste-se.